Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. E falando aí sobre o Campeonato Brasileiro, 16ª rodada do Campeonato Nacional. E falando aí do Fluminense, né? Fluminense que foi derrotado numa grande virada 2-1. Os gols aí do Palmeiras Maurício e do Vitor Roque, erros, né, do Fluminense, né? O Fábio de um frangaço, né, no gol do Maurício e um erro do Martinelli que acabou resultando o gol do Vitor Roque para a equipe do Palmeiras. E o Cano de pênalti fez o gol para a equipe do Fluminense. Então o Fluminense engatou a terceira derrota seguida após o Mundial de Clubes e o Fluminense a sexta vitória fora de casa nesse campeonato. E nós vamos falar aqui de tudo isso que aconteceu. O Fluminense está na oitava colocação com 20 pontos ganhos. O time do Palmeiras é o terceiro com 29, que nós vamos estar resumindo muito sobre esse jogo para vocês. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, temos aí o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas no nosso canal do YouTube. E às 11 da manhã de todo sábado temos aí o nosso programa ao vivo pelas ondas da rádio 98.7 FM, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, a onda que chega ao seu coração, a onda que chega ao seu coração. Acompanhando aí pela Dial 98.7 FM, pelo site radioinsc.com, pela Rádiosnet, pelo YouTube, falando de tudo sobre futebol carioca, sobre a seleção brasileira também, do esporte em geral, com muita opinião e também com informação para você, ouvinte e assistente do Conversa de Torcedor. Vamos começar aqui, pessoal, falando aqui do jogo em si, que aí vamos falar aqui, porque o jogo iniciou truncado e só começou a desdravar após os 20 minutos, quando, quando nenhum time tinha finalizado ao gol, né, ainda, e a partir dali o tricolor carioca foi melhor, né? Que teve aí o Cano chutou para fora aos 24 minutos, chutando para fora. 5 minutos depois, o, o Mikael parou com o rosto numa bomba de Samuel Xavier, certo? E aos 30 foi a vez do Gomes bloquear de uma finalização do Nonato, inclusive. E a pressão deu resultado na equipe do time do Fluminense. Por quê? No minuto seguinte, o Facundo Torres cometeu o pênalti em Frentes e o Cano bateu pro gol bem, bateu bem na cobrança de pênalti para fazer 1-0 aos 35. Aí o Fluminense continuou, né, dentro dessa pressão. 7 minutos depois, o Cano deu um balão, né, para o Fuentes, né, na área, mas ele não chutou e perdeu o time, né? E quando tudo parecia definido, o Palmeiras buscou empate na sua única finalização do primeiro tempo, né? O Sousa, que entrou no lugar do Felipe Anderson, cruzou na medida para o Maurício cabecear para fazer o gol de empate, né? E contando com um frango do goleiro Fábio, inclusive, né? Nos acréscimos. E já na etapa final de jogo, o Palmeiras manteve o embalo, né? E tomou conta da partida logo os 5 minutos de jogo, né? O Fuentes, no segundo tempo, tirou uma bola em cima da linha de Vitor Roque, mas o atacante não desperdiçou e também com uma falha do Martinelli, inclusive, né? E não desperdiçando da segunda oportunidade que teve. Com a ajuda do Martinelli, a falha do jogador Martinelli, do passe errado. E aí fintou o Frentes, bateu na saída do goleiro Fábio e entrou é, e colocou por fundo das redes e colocou na rede do Fluminense para fazer o gol. E o Tricolor tentou reagir, ao menos evitar e o Tricolor tentou reagir, né? Tentando tentar evitar a derrota e teve nos pés de Keno, inclusive, a sua melhor chance, mas ele isolou os 25 minutos da segunda etapa. E a equipe palmeirense ainda teve oportunidade de conseguir ampliar o placar, né? Definir a partida em contra-ataques. O Flaco Lopes, por exemplo, o Flaco Lopes e o Alan, aos 36 e 41 minutos, respectivamente, né? Mas segurou o abafo nos minutos finais, mesmo com a expulsão do Alan nos acréscimos. Aí o time do Palmeiras conseguiu aí o resultado importante. Então,
Para o Fluminense é um choque de realidade, né? É um choque de realidade nesse sentido, porque teve a melhor campanha entre os brasileiros no Mundial de Clubes, encheu a sua torcida de esperança, né, de orgulho, né, para tentar conseguir ter coisas melhores no campeonato e coisa e tal, chegando até a semifinal do Mundial, só perdendo para o Chelsea, né, na Inglaterra, né? Mas desde então, os torcedores do Fluminense vivem de um calvário muito grande. Por quê? São 3 derrotas, 3 jogos e 3 derrotas, certo? Todos no Maracanã, contra a equipe do Cruzeiro, contra o Flamengo e contra a equipe do Palmeiras agora, certo? E além de ter, de ver, melhor dizendo, o Arias o, e além de ver, melhor dizendo, de ver o Arias indo embora para a equipe do Wolverhampton, que é um jogador importantíssimo, era um jogador importante para o Fluminense, que teve que teve as críticas dos torcedores, né? Dos torcedores do Fluminense, que aumentou, né? Que aumentou excessivamente, e o presidente Jair Bittencourt é alvo nessas situações, certo? E isso que acaba tendo uma situação bem e que aumentou as críticas dos torcedores tricolores sobre o Maio Bittencourt, que é o presidente do Fluminense. Então, esse de fato aí tem de uma situação de não agilizar para tentar contratar um jogador, para tentar repor esse jogador que saiu, né? No caso aí, o jogador John Arias, né? Já a equipe do Fluminense e a equipe do Palmeiras, né? Que começa a colar no retrovisor do Cruzeiro, de Cruzeiro e Flamengo, melhor dizendo, na ponta da tabela da classificação e muito em função do seu excelente desempenho fora de casa, né? E o Palmeiras venceu 6 dos 7 jogos que disputou como visitante contra o Sport, Inter, Fortaleza, Vasco, Bragantino e Fluminense, né? E só perdendo para o Cruzeiro, que é o líder hoje do Campeonato Brasileiro. Então, a equipe do Palmeiras, né, colado nos líderes do Campeonato Brasileiro. Então, tendo aí o time do Fluminense agora, que vai ter, né, que vai encarar, melhor dizendo aí, que vai encarar na próxima rodada do Campeonato Brasileiro contra a equipe do São Paulo fora de casa, neste domingo, a partir das 4 horas da tarde pelo Campeonato Nacional, e o Palmeiras, que vai ter aí pela frente, né, que vai ter aí pela frente no Campeonato Nacional contra o Grêmio, sábado, 9 horas da noite, em casa, no Allianz Parque, em São Paulo. Então, temos aí essa partida aí, as partidas, né, da próxima rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Certo, pessoal? Muito obrigado pela companhia e mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, o seu joinha, ativando o sininho das notificações para você receber os vídeos em tempo real, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e acompanha para as redes sociais, no Facebook e no Instagram do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, em terça e quintas-feiras, 18 horas, Conversas de Torcedor Notícias, do canal do YouTube do Conversa de Torcedor, e às 11 da manhã, é claro, acompanhando sempre o nosso programa com a nossa transmissão ao vivo, com transmissão ao vivo do canal do YouTube do Conversa de Torcedor, também da Rádio Nosso Senhor de Copacabana, 98.7 FM, na rádio, e também acompanhando pelo site radioinsc.com, pela Rádiosnet, acompanhando de tudo que está acontecendo no mundo do esporte, também da seleção brasileira e também do futebol carioca em ação. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia, aquele abraço especial para todos vocês que estão acompanhando o Conversa de Torcedor no canal do YouTube. Aquele abraço, felicidades e até a próxima. Falou, galera!